eu vou começar o vídeo pedindo calma. Calma, gente. O Lula vai ser solto. Quem disse isso não sou eu, Thiago. Quem disse isso foi o Gilmar Mendes. Não com todas essas palavras, mas ele disse essa semana numa entrevista que o Lula será solto assim que julgarem a suspeição do Moro. Que ele não disse assim, eu tenho convicção que o Celso de Mello vai dar o voto para a soltura do Lula, mas que o Celso de Mello vê as arbitrariedades da Lava Jato com maus olhos. Ele não vê isso como coisa boa. E ele explicou por que o Lula ainda não foi solto e por que vai ser só no comecinho de novembro. Eu vou falar já sobre isso, mas se você é Lula livre, curte o vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito. Já somos aqui quase 100 mil pessoas. Todos os dias a gente faz oposição ao Bolsonaro e a gente luta pelo Lula livre aqui, todos juntos. Então vem lutar junto comigo, junto conosco, se inscreve no canal. Agora vamos falar sobre o julgamento do STF de hoje e sobre por que o Lula não foi solto ainda em outubro. O Gilmar Mendes disse que ele queria já ter pautado o habeas corpus do Lula para antes. E aí nessa entrevista que ele deu, ele praticamente adiantou que o Lula será solto assim que julgarem um habeas corpus do Lula. Um habeas corpus em que o Lula pede a suspeição do Sérgio Moro. Suspeição, dizendo, o Moro é suspeito para me julgar. E não poderia eu, Lula, ter sido julgado pelo Sérgio Moro. E aí, os advogados do Lula citam vários motivos pelos quais o Sérgio Moro jamais poderia ter julgado o Lula. Ele é suspeito para julgar o Lula porque ele é inimigo do Lula, porque ele perseguiu o Lula. E aí, nesse caso, esse habeas corpus anula todos os processos do Lula em que o Sérgio Moro teve participação, inclusive o do sítio de Atibaia, que esses processos vão voltar para o início. O correto seria esses processos voltarem para a fase embrionária do processo, realmente para o início, e que o processo fosse mudado para a Lava Jato de São Paulo, porque esses processos, a Vaza Jato já mostrou, só foram para Curitiba porque o Sérgio Moro e o Dallagnol cometeram crimes de prevaricação, omitindo dados da investigação para dar a entender de que esses processos tinham a ver com o esquema da Petrobras. Por quê? Porque a Lava Jato de Curitiba só tem processos que têm a ver com a Petrobras. E o Triplex e o sítio de Atibaia não tem nada a ver com a Petrobras. Eles cometeram um crime para puxar esse processo. Por quê? Porque sem esse processo, Sérgio Moro não seria ministro hoje, não seria famoso, e o Deltan Dallagnol não seria famoso, não daria palestra, não ganharia 400 mil em um ano, não se reuniria com banqueiros e tudo mais. Por isso eles queriam o Lula para poder perseguir e prender o Lula. Pois bem, o Gilmar Mendes disse que ele queria pautar o habeas corpus do Lula o quanto antes, mas havia um processo na frente. Se você assiste notícias de política, você deve ter sabido que o senhor Gedel, aquele das 51 milhões de reais em malas de dinheiro, lembram? Ele foi condenado a 14 anos de prisão pela STF. Ok, quem condenou o Gedel? Foi a segunda turma da STF. A segunda turma é quem vai julgar o Lula. E o Gilmar Mendes disse, tem o processo do Gedel na frente do Lula. Então, quando acabar o processo do Gedel, entra o do Lula logo em seguida na pauta. Pois bem, o Gedel foi condenado e agora vem o Lula. Mas por que ainda não julgaram? Porque a segunda turma e a primeira turma do STF, que o STF são os ministros, e aí tem duas turmas, a primeira e a segunda, eles só se reúnem às terças-feiras. Eles não se reúnem mais do que isso. O STF trabalha três dias por semana, os dondocos trabalham. Eles trabalham terça, quarta e quinta. Terça-feira trabalham as turmas, aí quarta e quinta tem em plenário ou outras atividades. Mas as turmas só na terça-feira. Então, o processo do Gedel, o julgamento dele demorou 3, 4 sessões, 3, 4 semanas. Por isso atrasou o julgamento do Lula. Na próxima sessão é Lula, a não ser que mudem a pauta, o que é muito improvável, porque há uma pressão muito grande de vários ministros para que isso seja julgado o quanto antes. Só que os dondocos, eles não trabalham na semana que vem. Não trabalham na semana que vem. Quando dizem, o julgamento do STF, o caso da prisão em segunda instância, que eu vou falar já, ficou para novembro. Ficou para novembro não porque eles querem adiar para lá depois, não. Ficou para novembro porque eles trabalham de terça a quinta, hoje é quinta-feira, sexta-feira eles vão para a praia, eu não sei o que eles vão fazer, mas eles não trabalham no STF, e na semana que vem é feriado. Aí você pode falar, mas Thiago, o feriado é no sábado? Eu não lembro o calendário, se eu não me engano é no sábado. Ou é na sexta ou no sábado, eu acho que é sábado. Só que eles já não trabalham a semana inteira por conta do feriado. Então, só em novembro volta o STF a trabalhar, só em novembro vão julgar a segunda instância, que pode soltar o Lula, e só em novembro vão julgar
no comecinho de novembro, a suspeição do Sérgio Moro, que é esse habeas corpus que será julgado na segunda turma. São 5 ministros, 2 já votaram. Votou Fachin, o Fachin é nosso. É claro que ele votou que o Sérgio Moro não é suspeito, que não há nada contra o Sérgio Moro e que o Lula tem que continuar preso. E votou a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia também. Talvez ela mude o voto. Se ela tiver vergonha na cara, ela muda o voto. Mas ela também votou para o Lula continuar preso. E aí tem 2 votos, 2 que já adiantaram o voto, que é o Lewandowski e o Gilmar Mendes, que vão votar para o Lula ser solto. O voto de Minerva na segunda turma fica com o Celso de Mello. E o Gilmar Mendes e outros ministros dizem que o Celso de Mello está por aqui com a Lava Jato, com o Sérgio Moro e com os desmandos desses bandidos da Lava Jato. Então, é muito, mas muito provável que o Lula seja solto. Também teve uma matéria da Folha, em que eles falaram com todos os 11 ministros, e todos eles, é unanimidade, o Lula vai passar o Natal em casa. E ele não vai passar o Natal em casa no regime semiaberto. Ele vai passar o Natal em casa porque ele será solto. Outro ponto aí é que a Lava Jato já admitiu a derrota. No caso, por exemplo, da anulação da condenação no sítio de Atibaia, que o STF votou há algum tempo atrás e faltava modular quais processos seriam anulados. Lembram? No caso das alegações finais? A Lava Jato, os procuradores da Lava Jato já fizeram um pedido para o TRF4 para que o processo do Lula volte, sim, para as alegações finais na primeira instância, ou seja, para anular a condenação do Lula. Porque eles já sabem que vão perder na STF, então eles já estão se adiantando dizendo, anula a condenação do Lula e vamos condenar o Lula do jeito certo, porque eles sabem que a juíza que vai julgar o Lula, ela tá com eles, ela é amiguinha do Sérgio Moro, ela copiou e colou a sentença, então não importa o que o Lula fale nas alegações finais, ela vai copiar e colar a sentença de novo, porque ela não tem nem intelecto suficiente para redigir a própria sentença, e ela vai condenar o Lula, dessa vez do jeito certo. Só que o Lula vai querer a suspeição do Moro, como o Moro começou esse processo, o Lula quer que o processo seja anulado completamente, e aí fica com o voto do Celso de Mello. Paralelo a isso, agora vamos falar sobre a segunda instância. Hoje teve a votação, segundo dia de votação da prisão em segunda instância. Para quem não sabe, a Constituição, no artigo 5º da Constituição, diz que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado. Trânsito em julgado, se você não sabe o que tem um processo, ele está transitando pela justiça. Transitar em julgado é quando o processo já foi julgado, ou seja, não tem mais para onde transitar, ele já foi julgado e não cabe mais recurso. Porque, por exemplo, uma pessoa foi condenada por um crime na primeira instância, o processo está transitando. Da primeira vai transitar para a segunda ou para outra parte da justiça, não transitou em julgado, porque mesmo que a primeira instância já julgou, ainda cabe recurso. Se cabe recurso, não foi julgado completamente. Transitou da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a STF, e aí transita em julgado. É isso, transitar em julgado é quando não cabe mais recurso, alguém que foi condenado na última instância. E a Constituição diz claramente, artigo 5º, cláusula pétrea, ninguém pode mudar isso, a não ser que faça uma nova constituinte, uma nova Constituição. Ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado. Mas o Código de Processo Penal diz que a prisão pode ser dada por prisão preventiva, ou outros vários tipos de prisão, ou por trânsito em julgado. Então, alguns ministros do STF dizem, o caso do Alexandre de Moraes, ele tem uma argumentação, eu não concordo com ele, porque assim, vendo a lei, ele tem uma argumentação que é assim, uma pessoa que foi condenada já em 2 instâncias, ele já pode ser considerado, pela Constituição, ele não pode ser considerado culpado porque não transitou em julgado, mas ele já pode cumprir a pena em prisão porque provavelmente ele é culpado. Ele está meio que distorcendo a lei. Já o Barroso, o Luiz Fux e o Fachin, não, eles mentem. O Barroso, inclusive, usou dados falsos dizendo que isso vai aumentar o número de aumentar a impunidade, quando os próprios números do governo mostram que não. Com a prisão em segunda instância, os juízes, quando a prisão é efetuada em segunda instância, muitos juízes são mais precavidos e os processos demoram mais, as condenações demoram mais. Quando não havia prisão em segunda instância, os processos corriam mais rápido, então mais gente era presa. 6% mais gente era presa quando só podia ser presa na última instância. É incrível, mas são os dados. E o Barroso mentiu, disse que não. Pois bem, a Rosa Weber era o voto de Minerva. E a Rosa Weber, hoje, ela disse,
só vale depois do trânsito em julgado. Essa era a minha opinião antes, essa é a minha opinião agora e fim de papo. Para quem não sabe, houve já votações sobre a segunda instância e sempre a Rosa Weber era o voto de Minerva. Dessa vez, ela deu a opinião de que só depois do trânsito em julgado. O Marco Aurélio de Mello, que é o relator do caso no STF, ele disse ontem em entrevista que seria 6-5 o placar para a prisão só depois do trânsito em julgado, ou seja, só quando não couber mais recurso. Desse jeito, o Lula será solto. Assim que acabar o julgamento, o Lula é solto. Mas o Marco Aurélio tinha dito que seria 7-4, mas agora ele diz que será 6-5 e que 7-4 era uma visão muito otimista. O julgamento está 4-3 para a prisão em segunda instância, mas faltam votar 3 dos ministros que sempre votaram para que a prisão fosse só quando não há mais recurso, que são o Dias Toffoli, o Lewandowski e o Celso de Mello. O outro voto é da Carmen Lúcia, que é o voto que ninguém sabe se ela vai mudar o voto ou não. Para quem não se lembra, o STF julgou isso em 2016. Só que em 2016, olha só como é que são as coisas. O Gilmar Mendes, ele votou para que sim, a prisão fosse efetuada após a segunda instância. E depois, agora que ele viu que isso pode chegar nos amiguinhos dele do PSDB, porque o Gilmar Mendes é tucano, agora ele diz que não, só depois do trânsito em julgado. Por isso o Gilmar Mendes mudou o voto e por isso mudou tudo. Então, graças ao voto, a mudança de voto do Gilmar Mendes, o Lula pode ser solto por conta disso. Mas se não for isso, o Lula vai ser solto pela suspeição do Sérgio Moro. Então, no começo de novembro, na primeira quinzena de novembro, há 2 julgamentos diferentes do STF, um no plenário e outro na segunda turma, que podem soltar o Lula. E o Lula está muito otimista, e está todo mundo muito otimista, porque os ministros dizem que o Lula vai passar o Natal em casa. A Lava Jato já admitiu a derrota. A Lava Jato está fazendo de tudo para mostrar que eles estão sendo bonzinhos com o Lula. Vocês estão percebendo que nas últimas semanas a Lava Jato está fazendo de tudo. Eles pediram para o Lula ir para o regime semiaberto. Aí a juíza disse que o Lula teria que pagar 4,9 milhões de reais de multa. Aí a Lava Jato disse ontem que não, o Lula nem precisa pagar a multa. Ele já pode ir para o semiaberto sem pagar a multa, porque os bens dele que estão bloqueados servem para pagar essa multa. No caso do Lula ser absolvido depois, ele retoma os bens dele e tá tudo ok. Mas, se ele for condenado, os bens dele já estão bloqueados, a multa já está paga. Então a Lava Jato quer soltar o Lula de outra maneira, custe o que custar. O que eles querem é o seguinte, eles querem a narrativa de dizer, nós somos bonzinhos, nós não perseguimos o Lula e nós queremos que o Lula seja solto. O que acontece é o seguinte, a Lava Jato em momento nenhum jamais pediu a progressão de pena de ninguém. Eu lembro que eu vi um desembargador que falou, eu sou desembargador, eu estou na justiça há 20 anos, eu nunca vi procurador pedir progressão de pena de réu que o próprio procurador acusou. Eu nunca vi. Isso não existe na justiça. Só existe com o Lula, porque eles querem mostrar para a opinião pública uma coisa que não existe. Agora, o Lula sendo solto, é bom o Bolsonaro começar a correr, porque a esquerda, boa parte da esquerda está assim como barata tonta esse ano. O Bolsonaro só faz lambança e a esquerda não se organiza. E por que não se organiza? Porque boa parte da esquerda está lutando por Lula livre. Então o Lula preso desorganiza a esquerda. O Lula solto organiza a esquerda completamente. O Lula vai, e a gente sabe, ele é pacificador, ele fala com o Ciro, ele fala com a Cátia Abreu, ele fala com o PSB, ele fala com o PSOL, ele fala com todo mundo e o Lula une a esquerda. Mesmo que ele não seja o maior líder para alguns, por exemplo, o Ciro Gomes quer tomar o lugar da liderança, quer, mas não vai. Mas o Lula consegue unir todos em prol de um bem maior, que o bem maior será derrubar o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro pode começar a correr. Eu já falei isso aqui no vídeo hoje, o Bolsonaro está começando a ser descartado. E com o Bolsonaro sendo descartado e o Lula livre, fazendo caravanas pelo país, gente, a casa vai cair para o Bolsonaro. Mas, eu falo, gente, calma, tudo vai dar certo, as coisas vão dar certo, mas na política tudo demora, e demora muito mais do que eu, Thiago, gostaria. Se fosse eu, o Lula não teria nem sido preso, mas não depende de mim, não depende de você, depende do STF, que é lento e muito lento, depende dos políticos, depende de muita coisa, mas vai tudo dar certo. O Bolsonaro vai cair, nós voltaremos ao poder, agora o nosso trabalho é falar para eles, quando voltar ao poder, vamos usar estratégia.
Então, gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal.